Olá, tá começando o Ouro Fino em Campo. No programa de hoje você confere um bate-papo sobre o uso de antimicrobianos no Brasil. Fique com a gente que o programa tá só começando. A gente abre o programa de hoje falando sobre reprodução em bovinos. A estação de monta nas fazendas de corte no Brasil afora está começando, por isso você vê agora como é a preparação na fazenda Entre Morros, no Pará. Acompanhe. Em 2010, pai e filho decidiram investir na inseminação artificial em tempo fixo para a produção de bezerros meio-sangue Nelore e Aberdeen Angus. Eles firmaram parceria com esse veterinário, que trouxe toda a metodologia da IATF para dentro da porteira da fazenda Entre Morros. E o trabalho começa desde cedo. A preparação das novilhas para o início da vida reprodutiva é um dos pontos fundamentais para o sucesso do uso dessas fêmeas. Os cuidados básicos sanitários são todos tomados. Quando necessário, avalia-se elas por exame ginecológico, buscando completar a parte sanitária com a parte de avaliação de desenvolvimento de útero. A estação de monta na propriedade é de 4 meses, período suficiente para obter os índices reprodutivos desejados pelos pecuaristas. A nutrição dos animais também é destaque por aqui. Pelas constantes chuvas na região, o local tem pastagem de qualidade durante o ano todo. Além disso, o rebanho tem sal mineral no coxo à vontade, o que proporciona melhor desenvolvimento desses animais. A gente trabalha com animal aqui com score de 3,5. Ele não pode estar nem abaixo, nem aí um animal magro, né? E nem um animal muito gordo, que a resposta para o hormônio vai ser pior se ele tiver muito gordo também. Então você tem que balancear. A seleção das melhores matrizes começa na estação de monta. As novilhas que não emprenharem na primeira IATF são ressincronizadas com os protocolos da Ouro Fino. Se retornarem vazias, são descartadas do plantel. Com esse manejo de 2 IATFs, a propriedade alcança em média 80% de taxa de prenhez. Já tem 3 anos que nós estamos com a ressincronização e nós temos aqui um índice de aproximadamente 50%, 55% na primeira IATF e você consegue levar o seu índice para 80%, 82%, até 85% com a ressincronização. Com o manejo das novilhas antes da estação de monta, a fazenda tem como principais benefícios uma maior taxa de prenhez dessas fêmeas. Animais parindo em melhores condições na estação de monta seguinte, devido ao bom desenvolvimento que tiveram, além de uma melhor resposta aos programas de IATF. A gente sente essa grande diferença que é a IATF e a questão do cruzamento industrial. Hoje a gente já passa do bezerro já para o boi. Nós já temos aqui na nossa fazenda, nós matando boi de 22 a 24 meses, com 18 arrobas. Pausa rápida para o intervalo. A seguir tem um bate-papo sobre o uso de antimicrobianos no Brasil. Fique aí que eu volto já. O rebanho bovino brasileiro chega a um novo patamar no controle parasitário com o Evol, a nova marca da Ouro Fino Saúde Animal, reunindo na mesma formulação 2 princípios ativos, a ivermectina e o sulfóxido de albendazol. Único no mercado de endectocidas, o Evol age em todas as formas e fases dos vermes, além de controlar bernes e carrapatos. Evol, a marca da evolução dos endectocidas. Ouro Fino em Campo está de volta e traz para você agora o quadro Em Discussão.
E no quadro em discussão de hoje nós vamos bater um papo sobre o uso de antimicrobianos no Brasil. E quem traz todas as informações é o professor João Palermo Neto, da USP de São Paulo, da Faculdade de Medicina Veterinária da USP. Seja bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado, foi um prazer estar aqui com você. Bom, e hoje a gente vai falar sobre um assunto que cria muita dúvida, né, para o telespectador. Então, para a gente começar a desmistificar tudo isso, o uso de antimicrobianos, ele tem mesmo alguma relação com o surgimento de bactérias resistentes? Mas eu acho que antes de te responder isso, se você me permite, eu acho que a gente tinha que esclarecer primeiro que em medicina veterinária os antimicrobianos são usados de maneira um pouco diferente do que é usado em medicina humana. Em medicina humana ele é usado apenas terapeuticamente, que é para tratar o indivíduo que está doente. Em veterinária ele tem 4 usos diferenciados, né? Ele pode ser usado para tratar os animais que estão efetivamente doentes. De modo geral, quando se faz esse tratamento, você trata todos os animais que estão juntos. Porque, na verdade, quando você trata algumas aves ou alguns suínos doentes, né, eles têm todos a mesma linhagem, o mesmo estado imunológico, comem a mesma ração, estão no mesmo ambiente. Então, alguns animais doentes significa que todos os outros vão ficar. Então, você trata não apenas os doentes, mas todos os outros do grupo. Isso tem um nome especial, se chama tratamento metafilático, que não existe em medicina humana. Por outro lado, você usa profilaticamente, quando você sabe que há uma possibilidade de uma queda de resistência e o aparecimento de uma infecção. Por exemplo, quando você desmama os suínos, né, pode aparecer uma diarreia em consequência do estresse que o porquinho vai sentir por ter que ingerir um alimento sólido, certamente, por estar num ambiente diferente, por se afastar da mãe, não é? E essa queda de resistência no momento de imunidade baixa, porque a imunidade dele ainda não se formou, propicia o aparecimento de algumas infecções. Então, é prudente você administrar um antimicrobiano para proteger, para evitar, de maneira profilática. E por último, o uso mais questionado, que é o uso para melhorar a integridade do epitélio do intestino, facilitando a absorção de nutrientes. É o uso que se chama como aditivo, um uso anteriormente chamado de promotor de crescimento. Então se questiona muitas vezes esse uso em veterinária, porque ele é diferente daquilo que se faz em medicina humana. Mas não é porque ele é diferente do que se faz em medicina humana que ele está errado. Por exemplo, como é que você vai administrar um antimicrobiano para um plantel que tenha, por exemplo, 50 mil aves? Você não pode ficar injetando ou tratando uma por uma. Você vai administrar o antimicrobiano ou através da água de bebida, certo, ou através da ração. Para uma pessoa desavisada, acha que isto está sendo feito de forma errada, que isso está contaminando o meio ambiente, que não há controle de dose. Muito pelo contrário, você calcula exatamente a dose a ser administrada em função de quanto o animal ingere de água ou de comida e, consequentemente, você está fazendo um tratamento racional. Então, há uma mistificação de que o uso em veterinária produz ou leva ao aparecimento de resistência. Na verdade, em todos os locais em que se usa antimicrobiano, por exemplo, na medicina humana, nas UTIs dos hospitais, você tem formas de resistência bacteriana. Eu diria até que nas UTIs dos hospitais são lugares onde mais existem formas de resistência bacteriana, e é absolutamente normal, né? O antibiótico, ele não induz a resistência, ele seleciona as bactérias resistentes, né? Então, em todos os locais em que ele é usado, a resistência pode aparecer. O que diz, né, o que pensa a legislação brasileira em relação ao uso dos antimicrobianos, doutor? O Brasil segue a legislação desse organismo internacional que eu comentei para você, que é o Codex Alimentários, né?
é um organismo importante, que tem representação do mundo inteiro, né? E cujo objetivo é traçar normas para a qualidade dos alimentos de origem animal, né? Porque o objetivo é duplo, o do Códex. É proteger a saúde humana de resíduos de medicamentos veterinários e permitir o mercado internacional desses produtos. Certamente. Porque se cada país resolve fixar um limite de resíduo, fica muito difícil você produzir em um país se você não conhece exatamente quais são os limites dos países ou dos outros países. Tem mais a ver com uma barreira comercial, talvez? Muitas vezes, se não são seguidos os limites do Códex, que são aqueles limites internacionalmente aceitos, né, podem ser barreiras, sim, né? Muitas vezes, a quantidade de resíduo pode ser até uma quantidade relativamente, do ponto de vista residual, 50 microgramas por quilo ou 50 ppbs, né? Que é uma quantidade que, para ser atingida em termos de resíduo, é uma quantidade muito elevada em termos de resíduo. Mas, mesmo assim, tem alguns países que querem resíduo zero, né? E tem alguns consumidores que também exigem isso. Enquanto eu acho seja um direito não querer resíduo de uma substância química, eu acho que é preciso também usar de um pensamento mais racional. Quer dizer, uma certa quantidade é possível de que exista e que não faz mal à saúde pública. Muito bem, professor. Infelizmente, o nosso tempo já se esgotou. É um assunto que rende muito programas para a gente fazer, mas eu quero agradecer a sua participação, a sua presença aqui hoje. Olha, eu agradeço. Eu acho que é uma oportunidade que eu tenho de conversar. E, se você me permite, eu queria deixar só mais uma mensagem, né, para as pessoas que me ouçam, né? É extremamente importante que você que está no campo, ao usar um antimicrobiano, siga as recomendações de um veterinário ou de um profissional habilitado para tal, ou então siga no mínimo as instruções da bula do produto, porque esse produto foi aprovado pelo Ministério da Agricultura para uso de acordo com aquela bula, ou seja, naquela dose, daquela forma, por aquele tempo, não é? Seguindo-se um período de carência que também foi estabelecido, ou de retirada. Isso se chama fazer o uso prudente, né? E, claro, nunca comprar produtos piratas, né? Porque produtos piratas que existem aí pela internet, você não sabe quem é que fabricou, o que contém realmente, quem calculou o período de carência, se tem eficácia, você não tem controle absolutamente de nada. E aí sim, você pode criar um problema sério por fazer mau uso de uma substância. Queria muito agradecer a oportunidade e agradecer muito a sua gentileza de me entrevistar. Muito obrigado. A gente que agradece a sua presença aqui. Muito obrigado. Bom, e se você quiser sugerir assuntos para o quadro em discussão, é só enviar um e-mail para a gente no ourofinoemcampo@ourofino.com. Hora de anotar aí o que foi destaque no programa de hoje. Linha de reprodução. Estamos em campanha de vacinação contra a febre aftosa. Veja o que não pode faltar no manejo. Ouro-Vac aftosa. Ouro-Vac Poli-BT. Para garantir a eficácia do produto, siga as doses e as recomendações de bula e não se esqueça de consultar sempre um médico veterinário. Mais informações no site www.ourofinosaudeanimal.com. E amanhã tem Ouro Fino em Campo ao vivo às 11h30 de Brasília e a gente vai esperar por você. Até lá, tchau!